Boa noite, boa noite. Vamos aguardar aí a Juliana. Vamos ver. Opa, a Juliana já entrou. Lúcia, boa noite. Karina também, Karima, Mary também. Boa noite a todos. Hoje nós vamos bater um papo com a Juliana, que como nós, luta contra os abusos sexuais, contra a violência sexual contra criança e adolescente, e tem uma página com um nome muito interessante, Não Conte para o Seu Pai. Então, ela já está aqui, eu vou chamá-la para a gente bater um papo com ela e ela nos contar por que do nome dessa página ser Não Conte para o Seu Pai. Se ela recebeu lá. Ei, boa noite, Sônia. Dona Juliana, boa Raquel. noite. Oi. Tudo bom? Tudo, e você? Eu não sei se eu fiz assim aquela entrada que você merece, mas assim, eu deixei o pessoal um pouco intrigado com a questão do nome da página, Não Conte o Seu Pai. Sim, né? sim. Que bom Legal. que consegui chegar a tempo, né? Sim, achei que ia atrasar. Que A bom. gente também achou que ia atrasar com o trânsito, mas foi tudo tranquilo. Acho que dentro de uns 15 dias irá ao ar o programa e eu vou pedir uma cópia para poder postar aqui para todo mundo que não é do Legal. estado, porque é uma programação que do SBT, só que aqui do Espírito Santo. Mas vamos lá, tudo bem com você, né? Tudo certo. Então tá joia. Conta pra gente aí, antes de mais nada, você é formada em Direito? Eu cheguei a advogar, tá? Mas eu não curti advogar. Acho que é porque eu já tinha tido... Não curtiu? Não. Acho que é porque eu já tinha tido experiências antes com promotoria, com juiz. Então, quando eu fui advogar, não bateu. Tipo assim, não deu aquela paixonite igual quando eu comecei, né? Que foi a paixonite que eu tive... Que foi a paixonite que eu tive logo de cara com a psicologia. Então, quando eu entrei na psicologia, eu sabia que eu estava no lugar certo. Mas, na verdade, o conhecimento que você adquiriu enquanto estava na academia de Direito, isso vai te ajudar. Sem dúvida. Então, no final das contas, você ainda vai me falar assim, olha, Raquel, foi o casamento perfeito. E é mesmo, até porque eu adoro psicologia jurídica, né? Futuramente eu quero trabalhar ainda com crianças, é só por concurso, né? Mas eu ainda quero trabalhar nas várias de família e tal. Mas mesmo não atuando mais, não advogando mais, ou não estando mais na promotoria, porque eu trabalhei 2 anos lá, como estagiária de pós-graduação, eu acabo usando os meus conhecimentos jurídicos para orientar muita vítima que vem falar comigo, né? Sobre como produzir provas, qual caminho seguir, o que fazer, né? Porque eu já estive do outro lado, né? Eu é que fazia as minutas das denúncias, né? Então eu sei o que é importante, né? Constar, o que é importante produzir, né? Então acaba ajudando sim. Então o casamento já existe, né? Existe. Então o casamento já existe. Isso é muito bom. Eu também pretendo fazer um mestrado, alguma coisa assim, na parte de psiquiatria jurídica também, que isso ajuda bastante o trabalho da gente, né? Sim, Ainda mais você como advogada, né? Criminal. Você é advogada criminal, né? Sim. Então, nossa, casa muito bem mesmo. Ótimo. Ali a Karine falando que também é do TJ, muito legal. A minha musa inspiradora ela é psicóloga, minha professora, ela atua no TJ aqui do Paraná. E, nossa, eu quero ser como ela quando eu crescer.
Então é legal, é uma área muito bacana mesmo. Eu acho que eu, com 50 anos, existem pessoas que a gente se inspira tanto no trabalho, eu ainda quero ser como elas quando eu Uhum, crescer. E olha que eu já sim, tenho 50 anos, tá? mas eu acho que é assim para sempre. Juliana, conta um pouquinho pra gente do porquê do Não Conte pro Seu Pai. Tá, para contar o porquê dando conta pro seu pai, eu vou desenhar uma cena para vocês que estão assistindo Sim. entenderem. Então imagine o seguinte, uma sala, um rack, alguém, antigo rack, né, nem existe mais, um rack, uma televisão na diagonal, assim, a mais à esquerda, um sofá marrom, uma porta só batente sem porta, cortinas brancas, um colchão de casal, um homem no colchão de casal e uma menina de 5 anos sentada nesse colchão. De repente, esse homem, ele tá de coberta, uma coberta marrom e bem felpuda. De repente, esse homem começa a se arrastar assim no colchão, de lado, até encostar nesse sofá onde está a menininha. A menininha está vestindo um conjuntinho jeans, de sainha e de botinha. Tá meio frio, mas nem tanto. Aí ele levanta essa criança, abaixa a calcinha dela, coloca ela sentada de volta, abre as pernas dela, faz sexo oral nela, enquanto ela assiste Pica-Pau, sem fazer ideia do que está acontecendo. Aí quando acaba, ele coloca o pênis para fora, empurra a cabeça dela para tentar fazer ela fazer sexo oral, e aí a partir daí tem um apagão, tem um lapso. Tipo, corta a cena. A próxima cena é ele arrumando a criança, vestindo a calcinha, colocando ela de volta sentada e dizendo: só não conta pro seu pai, senão ele vai ficar triste com você, tá? Essa foi a frase que eu ouvi aos 5 anos, porque eu me lembro que tenha sido o primeiro episódio de abuso que eu sofri. O primeiro de centenas, porque durou dos 5 aos 13. E foi Nossa, isso. muito tempo, hein, Juliana? Aham. Foi isso. É uma frase, o título do projeto é autoral, digamos assim, é biográfico. Aconteceu comigo. Então, 5 anos atrás, quando eu comecei com esse trabalho de palestras, que migrou para a internet em função da pandemia, né? Lá atrás, eu estava me debatendo assim, mas tem que ter um nome, eu preciso dar um nome para isso. E aí, de repente, me deu aquele eureka, sabe? E veio, não conta pro seu pai, óbvio. Tem que ser, sabe? Porque diz sobre a minha história, não pode ser outra coisa. E aí, você não é a primeira pessoa que fica intrigada com o nome, né? Porque Nossa, quando eu vi aquilo, eu preciso falar com ela por que disso. Porque é contra-intuitivo, né? Normalmente Sim. É o pai ou o padrasto, e a ideia é sempre conta, 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 conta. Aí vem ele e fala, não conta pro seu pai. A gente sempre instrui, né? Que entre a criança não deve haver segredo entre a criança e os pais. Aí eu vi aquilo e falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso de falar com ela. Sim. Que negócio é esse? Não conte pro seu pai. Meu, fiquei assim, sabe? Falei, não, preciso falar com ela. Foi aí que surgiu essa ideia da nossa live. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você falou desse lapso, desse apagão, eu vou usar um pouco já o seu conhecimento em psicologia. Você atribui isso à questão do choque da situação? Ou eu atribuo isso a uma carga de estresse muito grande. É bem comum que vítimas de abuso sexual eu sempre faço uma analogia assim. Tem aquele aparelhinho do computador, ai, nunca lembro o nome. Mas é que ele faz o computador desligar para não queimar. É a mesma coisa. No break. No break. É a mesma coisa. Muitas vezes é muito comum que as vítimas, em momentos de muito estresse, de emoções muito fortes, esses apagões aconteçam exatamente para se defender, porque é demais para lidar. Então você esquece. Eu mesma sei, assim, eu lembro detalhadamente de muitos abusos, mas tem muitos outros que eu sei que aconteceram, mas que eu não lembro. Mas eu sei que aconteceram, porque já tive evidências indiretas disso. Assim, através de sonhos, através de atos falhos escritos, inclusive, sabe? Porque eu tinha o costume de escrever
quando eu tava, assim, muito angustiada. E aí depois eu ia ler e tinha umas coisas, assim, que eu não sabia de onde tinha saído. Mas simplesmente saiu. Ou, anos atrás, eu tinha o número de celular dele. Eu mandava mensagem pra ele todo aniversário dele, desejando que ele se matasse. Sim, eu Nossa, falava isso. Que você se mate que nem meu irmão fez. Porque meu irmão cometeu suicídio totalmente por culpa dele. Porque ele também abusou dele, enfim, isso é uma história entendo. gigantesca. Aham. E eu nem tenho mais o número dele, mas eu fiz isso por anos. E toda vez que eu mandava mensagem pra ele, eu mandava assim, eu escrevia furiosamente. Quando eu ia olhar, tinha saído umas coisas assim que eu não sabia de onde é que era, sabe? Que eu não lembrava realmente, mas eu escrevi. Então eu sei que aconteceram. Coisas do Então, tipo assim, estupro do anal, sabe? apagão até a hora que você, do apagão até a hora que você recobrou, é, é como se na sua memória tivesse sido arquivado num HD, né? E aos poucos o gatilho vinha acionando quando você lembrava de alguma coisa, é isso? Mais ou menos. Aconteceu algumas vezes. Tem coisas que eu nunca lembrei, que eu não sei se vou lembrar, que, assim, usando essa analogia, pra mim me parece mais que, sei lá, corrompeu o arquivo mesmo, sabe? Que ele não vai abrir. Mas eu sei que existe, mas não vai abrir. Mas algumas coisas eventualmente aparecem. Por exemplo, uma vez em Curitiba, quando eu tava lá estudando direito, essa foi, nossa, nunca vou esquecer. Eu estava escovando, olha só como é que são as associações dos estímulos. Eu estava escovando o dente e o movimento, de manhã, antes de ir para a faculdade, e o movimento da escova de dente fez desbloquear, digamos assim, uma memória de um abuso em que ele me obrigava a fazer sexo oral nele. E eu devia ter uns 8 anos. Mais do que isso eu não tinha. Então, é o E chamado foi uma gatilho, né? coisa. Foi um gatilho, exatamente. E foi uma coisa assim, tipo, acabou. Eu fiquei assim, catatônica. Depois eu comecei a chorar compulsivamente. E eu não fui pra faculdade aquele dia. Eu lembro que eu fiquei a manhã inteira chorando, assim, sabe? Porque eu lembro que eu lembro disso porque quando eu saí do quarto, 11 e pouco da manhã, e fui no banheiro, eu tava deformada de tanto chorar, sabe? Mas como essas aconteceram outras ocasiões, por exemplo, de estar tendo relação sexual com o meu namorado na época, pai do meu filho hoje, e 2 vezes aconteceu isso. De repente, um determinado gesto que ele fez, mas uma coisa assim, uma coisa normal, me acionou um gatilho e eu de repente senti um. Ai, sabe? É uma vontade de fugir, de gritar, não tem como explicar, não tem como explicar. E aí eu comecei a tremer, empurrei ele com os pés, assim, eu lembro da cara dele, tipo, o que foi? Como se ele preocupado Assustado, porque né? ele tinha feito alguma coisa, né? Nossa, e daí pra explicar, né? Nossa, eu lembro que foi terrível, foi terrível. Mas foram. As que eu lembro foram 2 ocasiões que aconteceu isso. Depois nunca mais. Então, assim, apesar dos pesares, eu sumir é a palavra. Apesar dos pesares, eu posso dizer que eu tive poucas situações em que eu sofri com essas lembranças, assim, sabe? Com esses gatilhos. Hoje em dia, eu sei que tem muita coisa que eu não lembro, mas eu tô preparada para o que vier, assim, sabe? Eu sempre fico esperando, assim, a hora que vier, eu já vou matar no peito, sabe? Eu não tenho mais medo, esse aqui é o ponto, assim. Eu não tenho mais medo de lembrar, sabe? Mas por muito tempo foi bem difícil. Porque era sempre, você não Você sabe o que já fica esperar, em né? estado de alerta, né? Você já fica em estado de alerta, né? Aham, aham, sim. Eu fui obrigada, Karine. Eu falo que não tinha jeito, sabe? Não tinha jeito. Porque, imagine, era uma pessoa da família. Uma pessoa agregada à família, né? O convívio era constante, o convívio era no mínimo semanal, Imagino. sabe? Então, sempre na casa da avó, sempre na casa deles, desses meus parentes, sempre aqui em casa, com todo mundo dentro de casa, e ninguém via. E é assim que acontece. Ninguém via. E as pessoas não entendem. Acontecia assim, as pessoas na cozinha e eu cochilando no quarto ao lado e ele deitava do meu lado e abusava de mim. E eu, imóvel, que nem uma boneca inflável, morrendo de medo, pedindo sem parar. Deus faz parar, Deus faz parar, Deus faz parar. Era o meu mantra. E óbvio que nunca parava. E isso foram anos, muitos anos acontecendo isso. Aí eu revelei com 18 anos, Karine, quase que num susto, quando eu tava conversando com a minha mãe sobre ele, porque ele é um canalha assim, sabe?
Nossa, não tem nem como explicar o nível da canalice do cara. Não é só com criança, não. Com qualquer tipo de gente. E a gente estava falando dele e ela comentou que ele tinha tentado mexer com ela, alguma situação e tal. Ela já era casada com meu pai, né, na época. Eu falei pra ela, mas mãe, por que você não fez nada? Daí ela falou, porque não aconteceu nada. Aí, eu juro pra vocês, eu olhei pro lado, assim, eu me lembro da cena como se fosse um quadro. E falei comigo mesmo, tipo, falei assim, com você não, né? Pensei alto. E ela escutou. Aham. Aí ela me carcou, né? Aí ela me questionou e eu não queria falar de jeito nenhum, morrendo de medo. Morrendo de medo da reação dela. Até que eu falei. Ela ficou assim, ela não, ela, Atordoado. nossa, eu me lembro direitinho da cara de perdida dela, assim, sabe? E dela falar assim, meu Deus, debaixo do meu nariz eu nunca percebi. E olha só, como nada é tão ruim que não possa piorar. Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de chegar em Curitiba e a minha irmã ia fazer 15 anos. Faltava algum. Faltava um mês pra fazer 15 anos. E eu tinha tido a minha festa de 15 anos, a festa de 15 anos da minha irmã estava encaminhada, e ele era padrinho da minha irmã, padrinho de batismo da minha irmã. E a minha mãe não queria, assim, revelar. E se ela fosse falar naquele momento, ela ia acabar com a festa de 15 anos dela, com a lembrança da festa de 15 anos dela, que é o que ela queria que ela tivesse também, porque eu tinha tido. Então a minha mãe teve que segurar esse segredo por um mês, sozinha, Nossa, Deus. até contar pro meu pai. Então, tipo, o aniversário aconteceu no sábado, no domingo ela contou. Não, bota desespero nisso, Karine, porque pensa ela ter que ver ele dançando valsa com a minha irmã, sabendo de tudo que ele tinha feito. Na época, tudo que ele tinha feito comigo. Depois viemos a descobrir que foi comigo, com ela e com meu irmão, ao mesmo tempo. E nenhum sabia do outro. Então, foi terrível. Nossa, foi terrível, terrível. Assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, antes de mais nada, não é nem perguntar. É, eu olho para você e vejo uma pessoa extremamente forte. Desde o que aconteceu com você. Porque muitas pessoas, no seu lugar, se esconderiam e não usariam isso para ajudar outras pessoas. O relato Uhum. pode ser difícil, é difícil, mas nessa live, como em outras que você faz, mães estão assistindo, Sim. pessoas que foram abusadas estão assistindo. Então, assim, podem se identificar com você e não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. Sim. E, assim, não vou ficar em pé, mas eu aplaudo você de pé pela sua coragem de transformar o que você passou em trabalho, em favor do próximo, para tentar, no mínimo, impedir que aconteça com outras pessoas, ou se vier a acontecer, saber como lidar. Esse é o objetivo Então, mesmo. você não usa capa, você não usa escudo de Mulher Maravilha, mas você é uma heroína. Meus parabéns pelo que você está acabando de contar e assim, e a força que você tem. Obrigada, obrigada. Eu fico até sem graça, de verdade. Porque para Não, mim. mas eu estou falando para você porque enquanto você falava, eu fiquei me imaginando se eu teria 2% da resiliência e da coragem que você teve. Porque depois você ainda foi conversar com a sua mãe sobre o assunto, você ainda teve que conviver com essa pessoa, entendeu? Tive. E muitas pessoas não conseguem, não é porque fulano é fraco, não. Cada um Não. reage de um jeito. Não. E você Sim. reagiu dessa forma, e assim, você não esperava que hoje você estivesse aqui e contando isso, De jeito nenhum. né? Então, assim, com certeza é desse tipo de heroína que o Brasil precisa, que as pessoas que foram abusadas precisam, que as mulheres que foram abusadas precisam. Por quê? Porque existe uma luz no fim do túnel. Existe. Olha a Existe. Juliana aí,
A principal mensagem da minha página as é essa. As lembranças vêm, mas a Juliana está aí para poder ter coragem de contar o que aconteceu. Ela não está usando um personagem ou falando na terceira pessoa. Ela está falando na primeira pessoa. Ela está falando dela. E isso tem que ter muita coragem, tem que ter muita força. E assim, eu tenho certeza que você já tem ajudado e vai ajudar muito mais pessoas, ainda mais casando o direito com a psicologia, sabe? E eu imagino também a questão do seu parceiro também ser um cúmplice seu, ser uma pessoa que deve te dar um gigante apoio, né? Eu Nossa, imagino demais. isso, né? E sim, eu tô aqui, sim, eu tô aqui de boca aberta, porque quando eu pensei na live, eu pensei que fosse algo que não fosse tão... Eu pensei numa coisa que fosse não tão profunda como o que você está falando. Eu achei que você tinha visto a minha história já. Hã? Você chegou a ver o vídeo sobre a minha história que tem lá no meu canal? Você não viu, né? Eu acho que você não viu. Não quis ver, porque eu queria conversar com você primeiro. Entendi. Por isso que você está surpresa. Então, bem, eu vou continuar então, porque vai piorar muito ainda. Vai piorar muito. Mas para isso que a gente veio aqui, né? Aquele negócio. Tá tudo bem para você continuar? Não, totalmente, totalmente. Eu sempre falo, se precisar falar pro Papa, eu falo, tá tudo certo. Não é o que me afeta mais. Então vamos lá. Então, eu com 18 anos contei pra minha mãe, e foi aquele caos, e daí dele um mês meu pai descobriu, meu pai adquiriu pressão alta como presente disso. Karine, vai lá na Não Conta Pro Seu Pai e roda lá pra baixo, vai procurando os vídeos da série Conta Pra Mim, o número 18 é a minha história. Então tem 30 já, o 18 é a minha história, que é o vídeo mais longo. Então, pra quem quiser, procura lá. Deixa eu botar aqui logo, que é o 18, que eu já vou direto nele. Isso. Tá, aí eu contei, daí o meu pai, depois que a minha mãe contou pra ele, nisso já estava em Curitiba. Então todo esse momento terrível eu acompanhei à distância. Na verdade, eu quis ir pra Curitiba pra fugir mesmo, porque tudo que eu queria era ir embora daqui, né? E ninguém sabia por quê. Então, o meu pai desconfiou. Ele falou, mas se ele fez com a Juliana, ele fez com a Ana Paula? E aí a minha mãe foi, que é minha irmã mais nova. Então, assim, eu sou a mais velha, eu vou fazer 32 daqui uns dias. Aí vem o meu irmão. É um adolescente ainda. Aí vem o meu irmão, que é quase 3 anos, eu nunca sei como falar isso. Quase 3 anos mais novo que eu. E aí a minha irmã, que pra mim dá quase 4 anos de diferença menos. Aí a minha mãe perguntou pra ela, mas eu sabia que ela ia negar. Eu sabia, porque tinha acontecido comigo. Se ela me perguntasse, também ia negar. Aí eu bolei um plano. Isso foi em abril foi o aniversário dela, final de abril. Logo depois teve a revelação. E logo depois, em maio, teve um casamento. A gente foi de um parente lá em Florianópolis. Aí eu pensei, vou pegar ela lá. E eu me lembro direitinho. Eu chamei ela, a gente sentou numa sacada. Isso assim, na véspera do casamento. E eu falei, Ana Paula, ele fez isso. Aconteceu alguma coisa parecida com você? Aí ela só abaixou a cabeça e fez que sim. Aí ela falou tudo. Pelo mesmo período, ele fez as mesmas coisas. Quer dizer, mentira, quase as mesmas coisas. Porque por uma questão de temperamento, e isso eu acho muito incrível, a forma como se procederam os abusos dela e os meus foi bem diferente. Porque ela, quando ficava com medo, ela xingava, ela batia, ela empurrava, e ele nunca conseguiu, de fato, estuprar ela. Falando assim, do ato estrito, né? Mas assim, sim, tudo é estupro, né? Legalmente falando. Mas ele abusou dela, assim, passando a mão, tentando colocando a mão dela dentro da calça dele, tal, esse tipo de coisa, assim. Mas o que ele mais fazia, e ele fazia isso muito comigo também, era se masturbar na frente dela, quando eu não conseguia abusar dela. E ela descreveu, e foi muito curioso, porque ela descreveu, sem eu falar pra ela antes, ela descreveu exatamente o que ele fazia comigo, igual.
que ele, na sala da casa dele, ele tentava mexer com ela, abusar dela, ela não conseguia porque ela ficava, tipo, sai daqui, e ela xingava ele até. Aí ela colocava uma almofada na cara, assim, pra se esconder, pra não ver, e ele se masturbando do lado dela. Ele fazia a mesma coisa comigo. Eu me lembro da textura da almofada na minha cara. Eu me lembro da posição do sofá e de onde ele estava. Porque era sempre mais ou menos parecido, sabe? Na sala da casa dele. E foi uma coisa, assim, só que não teve, não chegou às vias de fato, digamos assim. Comigo, com meu irmão, sim. E com meu irmão foi muito pior ainda, porque ele não recalcou, como diria Freud, a dor, as lembranças mais doloridas. Ele lembrava de tudo. Eu ainda tive o benefício de esquecer. Ele não. Então, eu perguntei pra ela confirmou tudo, voltamos do casamento, contei tudo, ó, aconteceu mesmo. E foi aí, quando eu tirei essa informação dela, depois ainda fala que não tem trauma. Ou se tem, nossa, foi quando eu tirei essa informação dela que eu tive o primeiro estalo de trabalhar com isso, de falar sobre isso para fazer as pessoas falarem. Porque eu vi ali na prática que era só falando sobre a própria história que as pessoas tinham coragem de falar. Então isso foi quando eu tinha 18 anos, faz quase 14 anos. Aí tá, aí voltamos e tal, aí o meu pai de novo, mas se ele fez com a Ana Paula e com a Juliana, ele também fez com o Luiz Fernando. E por essa ninguém estava esperando, né? Menino, né? Tipo, naquela época, assim, é como se isso não existisse, sabe? Parece que era coisa de filme. Então, pensar em um homem, né, abusar de uma menina já era uma coisa bizarra. Abusar de um menino? Como assim, né? As pessoas, parece que para esse tipo de gente não existe sexo, sabe? É tudo um buraco onde eles enfiam o pinto deles. Fim de papo. É só isso que a gente é. Só isso. Um objeto sexual a ser explorado e humilhado e abusado e usado para eles se prevalecerem, porque eles são uns merdas, de uns covardes imundos que só fazem isso da vida. Mas enfim, a minha mãe foi quem conseguiu tirar a verdade dele. Depois de um tempão. E aí ele contou que primeiro ele negou, depois ele disse que ele tinha tentado, depois ele admitiu. Exatamente, eles querem mostrar poder. E assim, no caso do meu irmão, foi muito pior, porque o meu irmão lembrava dos estupros de fato. Teve 3 ocasiões em que ele quase matou ele estrangulado enquanto estuprava ele, debaixo de uma árvore no sítio. Eu lembro dele me contar essa história, assim, sabe, dele me descrever. Nesse caso do seu irmão, juntou a questão do abuso, né? Do abuso, do poder e também do sadismo, né? Nossa, da questão muito, de... muito. Cara, muito, é um monstro. muito. Esse cara é um monstro. Ele é eu falo, eu sou ateia, mas ele é um demônio. Ele é um demônio vivo. Ele é o... Nossa, eu até lembrei. Teve uma vez que uma mulher, muito amiga da minha mãe, falou que viu ele no mercado e viu ele de costas e que literalmente viu um rabo e chifres nele. Que ela falou que ele era o diabo encarnado. E realmente eu concordo, ele é o próprio diabo. Pro menino é muito difícil, justamente, Karine. Aí tá, tudo aconteceu, veio à tona e tal. Eu tava lá, a gente sabia que precisava de ajuda, eu já tava na terapia, minha irmã também foi, só que o meu irmão não ia de jeito nenhum, não queria falar. Até que a gente convenceu ele aí. Ele foi, mas foi assim, ele chegou na psicóloga, ele despejou tudo no colo dela, tipo, vomitou tudo. Posso ir embora? Fim de papo. E não falou mais nada. Ele não conseguia lidar com isso, porque justamente, e a gente tinha muito medo de que ele fosse ser ridicularizado, sabe? Porque machismo é uma desgraça, né? A vítima é aquela coisa assim, se você é vítima de abuso sexual infantil, se for um menino abusado por uma mulher, é sortudo. Se for um menino abusado por um homem, é um viadinho. Bem pejorativo, exatamente. Assim mesmo. É assim que eles são vistos, como viadinhos. Então, como é que o menino pede ajuda? Não pede, morre sozinho, mas não pede ajuda. Mas assim, a gente nunca soube de nenhuma fala nesse sentido, sabe? Mas se rolou, foi assim, a gente não chegou a saber, ainda bem, nem ele. Mas enfim, ele foi, mas era isso, sabe? Ele não conseguia lidar. A gente sabia que ele era uma bomba relógio por conta disso. Ele bebia demais, comia demais, mentia demais, gastava demais, corria demais, tudo demais. Ele não tinha regulação emocional nenhuma.
Nenhuma. Mas ele era literalmente a melhor pessoa que eu já conheci, sabe? Aquela pessoa tão boa porque, na que é verdade, feita de besta pelos outros, sabe? essas atitudes dele já eram a questão da vitimologia, né? Sim, total, total, total. Aham. Era assim, ele não, era muito isso, porque ele não tinha, por exemplo, ele não tinha ideação suicida. Porém, ele tinha muitos comportamentos de risco. Muitos comportamentos de risco. Era como se ele tivesse um desprezo muito grande pela própria vida, assim, sabe? E eu sei disso na prática porque eu, por anos, sentia a mesma coisa, sabe? Assim, mas é algo que ficou mesmo, sabe? Eu não tenho pingo de medo da ideia de morrer, assim, sabe? Tipo, nenhum pingo. Pra mim, realmente é como se a vida, por mais que eu faça, sabe? É como assim, como se a gente aprendesse que a vida não vale tanto a pena assim. Porque olha tudo que aconteceu em vida, né? Então fica, sabe? Fica isso, assim, em maior ou menor medida. E nele ficou demais, né? Como ele não tinha regulação emocional nenhuma, ele era um menino que vivia demais, isso é indiscutível, sabe? Eu falo que em 19 anos ele viveu mais do que uma pessoa vive em 80. Mas era tudo muito instável e muito forte. Até que um dia, por causa de uma dívida de carro, ele era moleque, tava, sabe, carro, coisa de jovem, né? E ele tava trabalhando e tal, tava pagando. Mas no interior, aqui em cidade pequena, tem um costume de fiado. Você faz contas, aí você passa, eventualmente você passa pagando as contas, né? Aí minha mãe tava Assim, nesse dia de vigília, como ela conta, que é passar no comércio pagando conta. E ela foi nesse lugar onde ele tinha feito essa conta. E ela pediu as notas dela, que eram separadas das notas dele. Mas aí a mulher, muito esperta, foi lá e pegou as notas dele e mostrou pra ela. E ela viu que tava no afinal de triplo. contas, ela queria receber, né? Sim, mas ele tava pagando. Mas, sim, ela achou que devia mostrar as... Tá, enfim, mostrou as notas. Aí ela olhou aquele negócio e achou esquisito, porque tava, assim, era pra ser 3 mil, tava em 9 mil. E ela achou Nosso Deus. esquisito. Aham, mas som de carro é caro mesmo. Mas enfim, ela falou, olha, vocês podem tirar a cópia pra mim, porque eu vou levar pro Silvério, né, pro meu marido, pra ver, porque quem autorizou foi ele, né, ele que se entendeu com ele. Mas ela só falou isso e mais nada. Aí ela pegou cópia do negócio e assim que ela saiu, o dono da loja era amigo do meu irmão. E falou pro funcionário dele, que também era amigo do meu irmão, falou pra ele assim, liga pro Luiz Fernando pra avisar ele, né? Porque, tipo, a mãe dele vai chegar com os dois pés na porta, né? Por Deu causa da por conta, pé. né? Aham. E o menino ligou. E isso o Luiz Fernando me contou em pessoa, na UTI. Ele falou pra ele assim, que a casa caiu. Tua mãe descobriu a conta. Como se minha mãe fosse Nossa. matar ele, sabe? Nada a ver, ela não fez nada. Mas justamente como ele tinha zero regulação emocional, como ele era muito intenso, como ele não tinha, sabe, não tinha um meio termo, ele entrou em desespero. Ele tava aqui em casa, tava cortando a grama aqui pra baixo de casa. Ele entrou em desespero, tipo, porque como ele aprontava muito, ele tava numa fase bem difícil. Mais uma decepção, mais uma trairagem, mais uma vez, sabe? Mais uma merda, sabe? Mais uma. E ele ficou com muita vergonha. Esse que foi o negócio. Ele ficou com muita vergonha e não conseguiu lidar com a vergonha. Aí, olha só a ironia da história. A gente mora no sítio. E naquela época tinha soja aqui, perto de casa. Ele que foi, comprou o defensivo agrícola lá, que eu esqueci o nome, que é para secar folha. Paraquat. Inclusive, ele foi proibido há pouco tempo, porque ele era muito utilizado para cometer suicídio. Como que é o nome? Paraquat é o princípio ativo dele. Ah, tá. Você dilui um galão assim, em 500 litros de água, e passa na lavoura quando está na hora de colher, mas a folha não está totalmente seca ainda, porque ela tem que estar seca, né, para colher. E daí, quando você acaba de passar, quando você volta, já tá secando. De tão forte que é o negócio. Ele é pra isso, entendeu? E ele tinha comprado, tinha passado, e sobrou esse maldito desse galão, que não era pra ter sobrado. Sobrou. E tinha um quartinho na garagem que era cheio dessas coisas. Qualquer um que ele tivesse tomado, ele tinha sobrevivido. Qualquer um. Mas esse foi ele que comprou, então ele lembrou, né? E aí, ele encontrou uma aquelas canecas azuis de escola, sabe? Antiga. E virou. Que tinha um biquinho, que tinha aquele biquinho. Isso, essa aí. Eu já usei muito dela, usei muito dela. Ele virou assim, e ele me contou isso, ele me contou na UTI, que ele segurou a caneca
e ficou esperando a coragem vir, assim, sabe? Quando tipo, aquele 1 segundo de coragem, ele virou. E aí, assim que ele tomou, ele viu o que ele tinha feito e ele começou a passar mal e, tipo, nossa, ele não... Foi horrível. Só que, assim, é muito violento. Pra vocês terem ideia, aconteceu, tipo, 11 da manhã da quarta-feira, dia 7 de março de 2012. Logo minha mãe chegou, foram direto para o posto de saúde, não tinha o antídoto numa região absolutamente agrícola, não tinha o antídoto de um dos herbicidas mais utilizados na lavoura de soja. Uhum. Não tinha. Mas ainda que tivesse, não ia salvar. Mas enfim, não tinha. Ele foi direto pelo SAMU, eu acho, não sei. Foi direto para UTI em Cascavel, que a cidade é a capital regional aqui, que fica a 70 quilômetros, e foi direto para UTI. E os médicos, por nem um momento, deram esperança pra gente. Desde o início, eles disseram que ele ia morrer. Nunca deram esperança pra gente. Nunca. Ele entrou na quarta-feira, tipo, 1 da tarde, na UTI. Na sexta-feira de tarde, de meio-dia, eles chamaram todos nós juntos. Imagina, né? Todos nós juntos, fora de horário de visita. A gente sabia por quê, né? Ele tava sufocando. Porque, assim, esse negócio que ele tomou, ele é ativado pelo oxigênio. E você precisa de oxigênio para viver. Então, eles tinham que manter o oxigênio dele num nível baixo, suficiente para ele conseguir viver e para que não acelerasse o processo de metabolização do veneno. Só que começa a dar fibrose, porque é isso que ele faz. Ele vai endurecendo os órgãos. A primeira, ele foi direto para hemodiálise. Entrou, foi para hemodiálise, direto. Então começou pelos rins. E vai subindo, assim, tipo, de baixo para cima, na cavidade abdominal, assim, ele foi meio que petrificando, sabe, os órgãos. Então, a hora que chegou no pulmão, o pulmão não conseguia mais expandir. Porque ficou pesado, ficou duro, vai enrijecendo, sabe? Então, ele fazia assim, os batimentos dele ficavam 150 por minuto. Eu me lembro de olhar no monitor e ver. Parecia que ele estava correndo. Ele estava só respirando. E ele tentava puxar aquele negócio a todo custo, porque incomodava, né? E eu tinha falado com ele na véspera de noite, e ele estava super bem. Bem. Quem visse ele lá nem imaginava. Nem imaginava, sabe? E ele estava tão iludido do que estava acontecendo, que ele me falou assim, puta merda, Juliana, que besteira que eu fiz. Será que amanhã eu vou pro quarto já? Totalmente iludido. Totalmente iludido. E ainda bem que os médicos mantiveram ele iludido o tempo todo. Porque eles sabiam que ele não ia escapar. Eles sabiam o que ia acontecer. Então, pra que eles iam mandar real pra ele? Pra ele ficar mal, né? E tá, isso daí na sexta-feira chamaram todos nós. E eu me lembro muito bem. Ju, você me falando. Tá bom, Loura. Eu me lembro muito bem que eu saquei que era a última vez que eu ia ver ele acordado, sabe? Daí eu me lembro. E ele, assim, ele tinha 1,83 m, 107 quilos. Só um instantinho, Juliana. Eu só queria avisar as pessoas, é porque sua amiga colocou aí, eu queria só avisar as pessoas que a Juliana que tá. Eu perguntei se ela queria que parasse. E ela falou que queria continuar. Não, porque a menina falou aí, pode ficar parecendo que eu tô forçando você, não. De forma alguma. Eu conto essa história para um monte de gente. É normal. É que a Loura que não tá dando conta porque é pesado demais. Mas eu já conheço ela, tá tudo certo, Loura. Ela também conhece a história. Aí, tá, a gente sabia que era a última vez que ia ver ele acordado, né? Sabia. Foi assim, aquele momento assim que a gente não queria que induzir, porque o médico chamou a gente para falar, olha, a gente precisa induzir ele em coma, porque ele não tá mais aguentando, ele tá sofrendo demais. A gente sabia que foi assim, o pior momento da nossa vida. A gente sabia que tinha que induzir ele em coma, mas a gente sabia que era a última vez, que ele não ia voltar. Então, assim, a gente ficou entre ver ele acordado e ver ele sofrendo. Uhum. Nossa, foi pior do que o velório. Muito pior, esse momento, sabe? O velório, pelo menos, foi o final de um ciclo e o começo de outro. Esse momento parecia que não ia acabar nunca. Sei que chamaram a gente ficou lá tipo uns 40 minutos, eu saí. E eu me lembro, assim, de pegar... Ele era bem grandão, bem grandão. Eu fechei os olhos e eu me lembro, assim, eu lembro da sensação. Eu fechei os olhos, eu coloquei a mão no peito dele, assim, e eu fui bem devagarinho, passando as mãos, assim, até o pé.
dele. Ele tem umas coxas desse tamanho, assim, sabe? Eu brincava que sortuda da namorada dele que ia ter muito onde pegar. Infelizmente não deu tempo. Mas eu lembro da sensação das pernas dele, dos pelos das pernas dele, assim, do peito dele, que era Você enorme. queria ter essa lembrança palpável dele, né? Exato, porque eu sabia que era a última vez. Eu sabia, e foi. Aí, aconteceu isso, eles deixaram os meus pais ficarem lá por um tempão ainda, porque eles sabiam que não tinha volta. E no domingo, 15 para meia-noite, ele morreu. Morreu totalmente estourado por dentro. Na última vez que a minha mãe entrou para ver ele, ela limpava, quando ela via, tava escorrendo de novo sangue, porque tava tudo estourado por dentro. Tipo, sabe? Não tinha Começou, o que né? fazer. Estourou tudo, sabe? Nada, não passava absolutamente nada. A gente nem lembrou. A única coisa que dava para doar, no caso dele, eram as córneas, mas ninguém lembrou disso e também não falaram pra gente sobre isso, senão a gente teria doado. Também, Mas no nem momento lembramos, desse, porque eu ia adorar que ele tivesse doado as córneas, saber que alguém tava vendo literalmente pelos olhos dele, mas enfim, a gente não lembrou disso, né? Nesse momento a gente não lembra de nada. Aí tá, ele morreu no dia 11 de março, às 23h45. E foi assim... Nossa, ano passado, esse ano, foram os primeiros anos e que foi um pouco menos difícil. Não vou nem te falar que foi fácil. Porque começa março, parece que se instala uma nuvem negra em cima de casa, assim, sabe? É um clima de velório mesmo, sabe? E daí chega dia 7, você vai revivendo os dias, né? Dia 7, ele foi pra UTI. Dia 8, a gente não dormiu, ficamos a madrugada inteira lá. Dia 9, a gente viu ele na UTI, ele foi induzido em coma. Dia 10, sério, foi um negócio absurdo, assim. No velório dele, eu falo que ele foi um ilustre desconhecido, porque ele tinha muito amigo. Deu mais de 3.000 pessoas no velório dele. Para uma cidade pequena, veio gente, a turma inteira dele de Cascavel, da faculdade, veio de ônibus, sabe? Foi um negócio sinal assim... de que ele era querido por todos, né? Esse monstro, Karine, está vivo, solto e na mesma cidade que a gente, ainda. Mas eu já vou chegar nessa parte. Deixa eu te perguntar, te falar uma coisa. Uhum. Tudo que você falou até agora, para quem está nos assistindo, quando a gente sempre fala, quando uma pessoa da família é abusada, toda a família sofre. Toda a família sofre. Toda a família. Se não tiver uma pessoa forte como a Juliana, ela se deteriora, se destrói totalmente. Por quê? Sim. Porque foi alguém especial que foi mexido. Uhum. E o pior de tudo é como a sua amiga perguntou aí, e eu vou só dizer o seguinte, que mais deixa a gente indignado é o fato de que você disse que está solto. Sim. E mora na mesma cidade. E o pior de tudo é aquilo que a gente sempre diz, não é o pedófilo, o abusador, não é estranho, é alguém que convive no seio daquela família e ocorreu com vocês. Ele é um verdadeiro psicopata. Um verdadeiro psicopata. E vocês não conseguiram... Não, porque na época a lei era outra, né? A lei vigente na época, então, todos os crimes, você sabe disso, né? As pessoas, em geral, não sabem. Os crimes são regidos de acordo com a lei vigente na época dos fatos, não na época da revelação. Sim. Então, na época Sim. dos fatos, a lei era outra, o crime era outro. E, portanto, a prescrição também era outra, né? Até quando tudo aconteceu, os meus pais chegaram a ir falar com o promotor de justiça da comarca. Até o promotor deu parabéns para eles por terem ido lá, porque ele disse que ninguém vai, porque todo mundo tem muita vergonha. Mas ele explicou para eles, olha, vocês têm pouco tempo para fazer isso, mas se vocês quiserem fazer, dá para fazer, né? Abrir inquérito e tal. Porém, isso eu já não entrava... Kong! Meu cachorro na janela aqui. Porém, eu já não entrava mais, eu entrava apenas como testemunha, porque eu já tinha feito 18 anos, né? Mas tudo bem. Mas aí tá, meus pais trouxeram essa questão pra casa e meu irmão foi muito taxativo. Ele falou assim, eu não falo nada. Vocês façam, eu não vou falar nada. E assim, ele era a principal. Ele quem tinha mais a dizer. Ele era a maior fonte de provas. E se ele não falasse nada,
sabe? Não Ia ter que daria fazer. certo. Não ia ter, né? Então o próprio promotor falou, olha, dá pra fazer, mas vocês têm que saber que eles vão ter que ser ouvidos, eles vão ter que falar e parará, parará, parará. Minha irmã, felizmente, lidou muito. Ela nem entendia muito bem que tinha sido abusada, então ela também tinha uma memória. A memória dela ficou extremamente debilitada com os abusos. Ela não lembra de quase nada, tipo, e não se restringiu aos abusos, mas a um monte de outras coisas. Acho que foi uma forma de defesa dela. Então ela nem tinha muito o que falar. Meu irmão, que quem tinha o que falar de fato, não falava nem sobre tortura, e eu só entrava como testemunha. E dali a pouco Aham. prescreveu. Então, não teve por onde pegar, não teve o que fazer. E foi isso, e foi isso. Só que assim, a cidade inteira ficou sabendo. A cidade inteira. Rolou até carta nos comércios, assim, sabe? Falando de um monte de gente, inclusive do pedófilo da cidade. É, E ele tá solto. Só que ele é assim, ele é aquela pessoa que te convence que ele é Jesus Cristo, se ele quiser. Ele te convence de Nossa, Deus. qualquer coisa. Se É você a não pessoa, conhecer, se você não conhecer a história verdadeira, você acredita nele. Ele contou para todo mundo que ele pôde que a minha mãe convenceu nós três irmãos de que meu ela dava Deus em do céu. cima dele e que, como ele não quis, ela convenceu a gente de que ele tinha abusado da gente por vingança. E tem gente que acredita. Nossa. E tem gente que. E É é um ele traço de chora. você que está na área da psicologia sabe melhor do que eu. É o Não, traço não parou. típico do psicopata, Nossa, né? ele tem muito de transtorno de antissocial, muitas características, assim. Não são todas, assim, sabe? Aham. Ele sente medo, por exemplo. A gente sabe que ele sente medo porque o dia que a mulher dele confrontou ele literalmente fez cocô nas calças. De medo, tipo, Nossa, Deus. que ele foi pego. Aham. Esse episódio eu nunca me esqueço porque foi uma coisa muito diferente, eu nunca tinha visto aquilo. Então, ele sente medo. Psicopatas não sentem medo de absolutamente nada, né? Então, assim, mas vamos dizer assim, que no espectro da psicopatia, ele tá muito mais para escuro do que para claro, sabe? Ele tem muitas características de psicopata, muitas mesmo. A Ou frieza, então a mais de dissimulação. sociopatia também, porque às vezes o sociopata ainda tem alguma, Aham, aham. alguma emoção, alguma coisa assim, né? Aham. Sabe aquela pessoa, eu costumava chamar ele de pavão, aquela pessoa bem narcisista, que vive em função da opinião dos outros, que fora de casa é aquela Sim. pessoa maravilhosa, queridona, que tira da própria boca para dar para o outro, que não nega ajuda para ninguém, que empresta dinheiro, chegou a cantar na igreja. Eu me lembro dessa cena, de ver ele cantando na igreja, sabe? Tipo, nossa, que Nossa. nojo. E por trás traía a mulher, batia na mulher, estuprava os próprios parentes, Cara crianças. totalmente E assim, descompensado que não deveria. ele passou o rodo na vizinhança, na rua toda. A gente tentou investigar, tivemos algumas evidências, mas ninguém quis falar. Ninguém quis falar. Mas a gente sabe que ele fez, a gente sabe, inclusive com as próprias filhas. Só que uma delas não se lembra, ainda bem, porque era muito pequena quando tudo veio à tona, e a outra desenvolveu um monte de problemas e não fala. Tipo, ela tem uma relação de amor e ódio com o pai dela, assim, sabe? E é completamente compreensível, né? É o Imagina. pai dela. Então o conflito é Aham. muito grande. Mas assim, ela já deu vários sinais também, sabe? Eu, como aconteceu comigo, eu tenho o faro treinado pra isso, né? Então eu sei. Mas eu falo que ela só vai contar que ele abusou dela o dia que ele morrer. Antes disso, ela não vai contar. E ele tá solto. Ele tá solto. Ele é noivo. Ele antes namorou com uma mulher que tinha um filho de 4 anos. E aí Nossa, Deus. todo mundo, a cidade inteira, caiu em cima dela falando: olha, ele fez isso. Ele tá, ele tá cozinhando seu filho. Não é com você que ele quer namorar, é teu filho que ele tá querendo. Sim. E isso era óbvio. Eles Aí a normalmente pressão. escolhem mulheres que Aham. têm filhos, né? Sim, sim. E a pressão foi tão grande que ela largou dele. Mas não que ela acreditasse nos outros, tá? É porque ela ficou com vergonha da situação. Porque, como eu falei, Menos mal, mas pelo menos a criança foi pelo salva, menos a né? criança foi preservada. Mas assim, quando as pessoas falam, mas como assim? A mulher dele sabe? E ela pediu pra falar comigo um dia, a atual mulher dele. E pra eu Nossa. contar pra ela, explicar pra ela, porque ele distorcia tudo. E daí eu contei pra ela, assim, com riqueza de detalhes, sobre tudo que ele fazia, como ele fazia. E daí ela ficou, assim, desolada. Ela falou assim, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E ela não conseguiu fazer. E ela continua com ele.
E toda vez que ela me vê, ela baixa a cabeça, porque ela fica com vergonha. Porque ela sabe o que ele fez, mas ela não consegue sair. É um relacionamento abusivo, mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E eu entendo ela, eu tenho dó dela, porque ela é uma pessoa muito boa. E ela é mais uma vítima dele, sabe? Então, e assim, ele é um pária. Ele é um pária. A não ser aquelas pessoas que acreditam nele, porque ele é um ótimo ator. Nossa, ótimo ator. Todo mundo tem nojo dele. Simplesmente tem nojo dele. Assim, as pessoas evitam ele. Eu brinco que ele é um detergente. Onde ele pinga, ele dilui as rodas, assim, sabe? Porque, pra não dizer que ele não teve punição nenhuma, a punição dele foi a social. Porque pra uma pessoa narcisista como ele, um pavão como ele, isso tem muito peso. Ainda bem que pelo menos isso, Sim. sabe? Mas ele tá solto. Ele tá solto. E não apenas solto. Até poucos anos atrás, se ele visse alguns dos nossos carros, porque cidade pequena todo mundo sabe os carros de quem que é de quem, né? Uhum. Se ele visse os nossos carros na rua, ele parava do lado e ele saía procurando. Por que ele queria? Isso é muito típico deles. Ele queria forçar que a gente cumprimentasse ele em público para que as pessoas em volta acreditassem que estava tudo bem. Ou seja, que era tudo mentira. Pra você ter uma ideia do nível de frieza e de dissimulação dele, a minha avó surtou quando ela soube. Ela literalmente surtou. Ela foi dormir querendo matar ele e ela acordou defendendo ele. Assim, tipo, bagunçou alguma coisa na cabeça dela e ela surtou. E foi assim, ó, um tempão ficou nessa. Mas ela, sabe aquela coisa assim, bem de tradicional, assim, tipo, de querer abafar, de que vai ficar chato, o que vão pensar, e daí as meninas vão ter um pai preso e não sei o que lá, e blá blá blá. Com as vítimas, dane-se, né? Mas com as outras, com as minhas, ela tava preocupada, tipo, porque ia ficar chato. Esse que é o negócio. É aquela coisa de criação conservadora e idiota, sabe? Tipo, ai, o que os outros vão pensar? É só o que importa na vida. Sim, porque daí ele usava a nossa reação a favor dele. Todos os movimentos dele eram calculados. Mas enfim, a minha avó deu aquela surtada lá e ele soube. E ele falava assim para as pessoas: tanto é tudo mentira que a minha sogra tá do meu lado. Ele falava isso para as pessoas. E não, sabe? Daí a minha avó tem Facebook. E ele tinha Facebook. E ele tinha ela no Facebook. E ele comentava nas coisas dela. Isso só teve fim na véspera do meu filho nascer. Para demonstrar para as pessoas que tinha uma relação ali, entendeu? E não existia uma relação, era só com ela, sabe? Aí isso só teve fim na véspera do meu filho nascer, há 7 anos, quando os meus os parentes. Quando os parentes meus estavam chegando dos Estados Unidos, tinham morado lá há 10 anos, e a minha avó fez um post toda feliz, porque eles estavam vindo de lá e não sei o que lá. E daí ele vai e comenta embaixo assim: eu também, vó, tô muito ansioso pela chegada deles. Desse jeito. Quando eu vi aquilo, eu falei, não. Aí eu respondi no comentário: você tá ansioso pra ficar bem longe dele, seu filho da puta. Exatamente dessa forma. Mas xinguei o que dava. Todo o meu repertório de xingamentos eu falei, sabe? Você vai ficar bem longe de todo mundo, seu desgraçado. Você o que você fez? Como você tem a audácia de me falar isso? Nossa, minha avó ficou que não sabia onde se enfiar de vergonha, né? Porque sempre eu fui a do contra, eu fui a ovelha negra da família, eu fui a revoltada, eu fui a diferentona, eu fui a que me acho, eu fui a que tudo, a vida inteira. E aí, né, eu fiz papelão, né? Fiz feiura, né? Porque é melhor você engolir um pedófilo falando uma coisa dessa, ficar quietinho, porque aí o que os outros vão pensar? E eu sempre tive ódio do que os outros vão pensar. Isso pra mim é muleta. É só muleta, sabe? É desculpa pra não fazer nada. Você, na verdade, você não foi a rebelde da família. Você foi a corajosa da família. Pelo contrário, mas você não foi nada de rebelde. Sempre fui punida por isso, a vida inteira. Mas enfim, dane-se, isso não me faz parar. Aí tá. Nossa, foi um auê. A minha mãe foi lá e eu falei pra minha avó: vó, você só vai conhecer o seu neto o dia que você acordar pro que você tá fazendo. Eu me recuso a colaborar com isso. Acabou. Não vai. Minha mãe foi lá, ficou um tempo lá conversando e nada do assunto surgir, nada. Até que na hora de ir embora, ela puxou o assunto. E aí ela rasgou, porque ela viu que não tinha mais jeito. Pensa na situação da minha mãe, coitada, entre a cruz e a espada. Sim. Ela rasgou o verbo. Ela falou assim, tudo, com detalhes do que ele fazia, de como ele fazia. Ele introduzia o pinto no ânus do Luiz Fernando até sangrar.
Ele quase matou ele estrangulado 3 vezes. Ele abusou da Juliana, da Ana Paula, assim, 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 assim. Foi só isso que conseguiu fazer a minha avó voltar do transe em que ela vivia. E aí ela viu o que ela estava fazendo. Tanto que depois de um tempo ela veio me pedir perdão, porque só aí ela enxergou. A ficha dela caiu, né? Só a ficha dela caiu. E que ela viu o que ela estava fazendo, entendeu? E beleza, foi. Nossa, eu amo demais a minha avó, super perdoei. Eu sei que ela não fez por mal, ela estava realmente fora do eixo, sabe? Mas foi isso, sabe? Então o perfil dele é esse, ele confronta. Uma semana Sim. depois, não, uma semana, um mês. Um mês depois da morte do meu irmão, meu pai, que é da diretoria de uma cooperativa daqui, estava na assembleia e eles respondendo perguntas para os associados, né? Ele sentou na frente do meu pai, na primeira cadeira, e ficava perguntando pro meu pai as coisas assim, ó, tipo 3 metros dele. Um mês depois do Nossa, meu irmão Deus. morrer. Daí o meu irmão meu pai só olhava pro lado assim, tipo, pra pessoa do lado responder. E ele fez várias perguntas, porque o objetivo dele era fazer meu pai falar com ele para que todo mundo Todo visse, mundo vê entendeu? isso. Porque o objetivo Narcisismo dele puro, né? totalmente, totalmente, totalmente. Mas enfim, esse cara tá solto e nada nunca aconteceu contra ele, porque nunca teve sequer procedimento contra ele. Mas a gente sabe que ele estuprou várias crianças, a gente sabe. E eu tenho certeza que ele nunca parou. No máximo, ele mudou de Sim, método. No máximo, ele sim, com recorreu à certeza pornografia não parou, não. infantil, A gente sabe? sempre, as pessoas falam, tem. Eu sempre falo, Meu pai quis fez uma matar. vez, pode. As pessoas falam assim, fez. Eu falei, olha, pode ter certeza que o passado dele tem histórico, já que o presente foi descoberto, e se não pararem, vai ter futuro e Aham. situações parecidas. Ele não é só O com que eu criança, quero. não, tá? Com bicho também. Ele é nojento a esse ponto, você sabe? Ele estupra Nossa, o que tiver disponível. A Karine me perguntou do meu é um pai. cara Meu abjeto, pai, sabe? ele é um verme. Eu falo, o meu nome pra ele é verme. Toda vez que eu vou me referir a ele é o verme pedófilo, porque é isso que ele é. É, Meu pai quis matar ele. Meu pai tinha um taco de beisebol do lado da porta, assim. E ele chegou a vir aqui um dia, querer falar com meu pai. Depois de tudo. Porque falar com meu pai, querer se explicar. Aí meu pai falou, você quer explicar o quê? Você estuprou meus 3 filhos. O que você quer explicar? E ele ficava assim, não sabia o que falar, não sabia o que falar, até que desistiu e foi embora. Mas meu pai só não matou ele, porque minha mãe segurou. Porque minha mãe não deixou. Porque senão, ainda bem que não deixou. A gente teria um pai Ia condenado por estragar, homicídio. teria, a situação da família ficaria mais destruída ainda, Sim, né? sim, 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 sim. Nossa, teria sido uma desgraça maior ainda, sabe? Mas o meu namorado não tem uma vez que ele vem pra cá, que ele mora em outra cidade, ele passa na entrada do sítio dele. Não tem uma vez que ele vem pra cá que ele fala que ele não sente vontade de entrar aí na casa dele e matar ele na porrada. Eu morro de medo do dia que eles se encontrarem de alguma forma, porque eu sei que meu namorado não vai ver mais nada. Ele só vai voar em cima dele, sabe? E se por um lado eu fico morrendo de vontade que isso aconteça, porque qualquer coisa que aconteça com ele vai ser merecida, por outro lado eu tenho medo pelo meu namorado, né? Porque, tipo, quem vai se complicar Exatamente, para é não ele, né? destruir a vida dele, né? Para não Né? destruir a vida dele. Exatamente. Mas olha, o que eu posso falar sobre todos os abusos, apesar de toda essa desgraça, tudo, 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 infelizmente meu irmão é a prova morta do que acontece quando você não trata um trauma desse. Eu sempre falo disso nas minhas palestras. É muito importante falar sobre isso. É falando que você começa a elaborar isso. Sem falar, nada acontece. O que acontece é isso. Ou você se mata, ou você desenvolve um monte de problemas, sabe? Tem que Exatamente. falar, tem que passar por cima da vergonha, sabe? Procura ajuda profissional. Os psicólogos não vão sair por aí te julgando, falando, Ouça, sabe? A culpa tá em parem, você, não no outro. Né? O exatamente. E sentimento de outra coisa, culpa. os pais também pararem e ouvirem os seus filhos, porque é, não tem mentira num relato desse. Então, Nossa, os não, pais não, não. pararem, né, e ouvirem. Sim. E eu te digo uma coisa, Juliana, a sua história, ela só me faz ter só me faz ter
a sensação e a certeza de que eu estou no caminho certo, eu estou no trabalho certo, eu estou na luta certa. Sim. Porque eu preciso te dar os parabéns pela sua vida, porque, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria fazer metade das coisas que você faz em favor de outros. E dizer para você que, quando você estiver com a sua família, você transmita os meus cumprimentos a todos eles. Pode deixar. Como família que, mesmo juntando os pedaços, estão unidos ainda. Sim. Tá? Isso é importante. E parabenizo o seu namorado também pelo companheiro que você tem. Ele é maravilhoso. E se você escrever um livro, eu quero estar na fila do gargarejo para ser uma das primeiras a ter o livro autografado por você. E quem não pegou a live desde o começo, muitos podem dizer, uma live pesada, mas é uma live que precisava ser feita. Porque ouvir a gente falar em prevenção e que aconteceu com alguém na mídia é diferente. Agora, você pegar uma pessoa corajosa como a Juliana e ela contar e saber que isso é real e que a pessoa transformou tudo isso em uma luta para ajudar os outros, isso chama-se resiliência e generosidade, porque a Juliana poderia se recolher e simplesmente se calar e que o resto das pessoas, desculpa o termo, se danem. Mas, pelo contrário, ela está fazendo disso uma ajuda para quem quer parar e ouvir. Porque isso poderia ter destruído toda a família da Juliana. Destruiu uma parte. E outra coisa, só vou te consertar que você disse que seu irmão é a prova morta. Não. Ele é a prova viva, porque a história dele não pode morrer. Nunca vai. Esse é o principal. A história dele Nunca é vou muito deixar. importante para mostrar que em uma família várias pessoas foram abusadas por um monstro e que cada uma reagiu de uma maneira diferente. Sim. E eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão ser curadas e ajudadas desses abusos pelas suas palestras. E o seu livro vai sair, eu tenho certeza disso. Na verdade, já está em produção. Então, não deixe de falar comigo, porque eu faço questão Na verdade, de anunciar, botar no site, no nosso site do Instituto, fazer propaganda dele e dizer o seguinte: Juliana, a única coisa que eu posso dizer para você é que você é uma heroína, você é minha heroína, porque eu não sabia da metade do porquê do não conte para o seu pai. É bem emblemático esse nome. É forte, tá? Né? E assim, te pedir desculpa porque você relembrou essas coisas, mas eu acho que é importante. Falo disso sempre. E a Juliana não é só uma pessoa que está contando uma história. A Juliana é uma parceira do Instituto Infância Protegida. E quando eu precisar, quando nós precisarmos de um assunto como esse, é a psicóloga Juliana que nós vamos chamar para poder falar. Em breve, psicóloga. Estou no 4º ano, daqui a pouco psicóloga, mas eu tô sempre aí. Não tem problema. Sinta-se abraçada pelo nosso instituto, sinta-se abraçada por mim, não como uma vítima, mas como uma guerreira e como uma heroína, tá? E a gente vai se falando. Não imagina, eu acho que é o mínimo que eu posso falar nesse momento, te agradecer por ter exposto a sua vida, porque eu vou salvar essa live, eu vou botar no YouTube, e isso vai ser para chamar a atenção das pessoas que falar é necessário, ouvir os filhos é necessário, e mais importante, observar quem são os amigos da família. Tá? Então, as pessoas acima de suspeita são esses. As pessoas do caráter ilibado. Não é isso perfeitas que demais, perfeitas demais, solícitas demais, boas demais,
São essas pessoas. São essas. Olha, eu quero te agradecer. Eu vou deixar agora você cuidar do seu cachorro aí, que eu acho que deu uma... mexeu em alguma Ele coisa. abriu a janela, eu não sei como que ele conseguiu fazer isso. Eles são... Animais sempre são surpreendentes. Tá, eles são E queridos. eu espero que a gente possa estar sempre em lives com outros contextos, voltados para a psicologia, para o direito. Eu vou Sim. sempre te acionar. Ah, eu já sei, é Juliana, eu vou chamar a Juliana. À vontade, Então, estou sempre aqui. essa live não foi só para contar isso, é para dizer que você faz parte do Instituto Infância Protegida também, tá? E que você é um braço nosso de apoio aonde você mora e que essa história, com certeza, eu acho que o nome do livro também vai ser Não Conte para o Seu Pai. Não vai, porque tem várias histórias, entre elas a minha. Mas, mas sim. o nome do meu capítulo vai ser esse. Não conta pro seu cada pai. capítulo vai ser uma história. É um livro composto por histórias de vítimas que se tornaram ativistas. Sim. E assim, eu tenho certeza que você já tem ajudado muitas vítimas quando elas narram para você. Um dos quadros maiores da minha página é justamente esse, né? As pessoas me mandam as histórias delas e eu conto, falo de alguns pontos específicos, tento dar voz para elas mesmas, né? Porque é difícil falar, né? Então eu empresto a minha voz para elas. Voz, com certeza. E assim, para quem entrou depois, entrem e sigam a Juliana na página Não Conte para o Seu Pai. Isso. Não contar para o seu pai, para procurar lá, senão não vai aparecer. Não conta para o seu pai. Isso. Exatamente, desculpa. Não conta para o seu pai. Minha querida, um abraço, Raquel. Beijo. Obrigada, olha, gente, por quem esteve aqui assistindo. Me procurem lá no Insta. Qualquer coisa me chamem. Para palestras e lives, estamos aí. Conte conosco sempre, tá? Foi uma honra, apesar do assunto ter sido denso, foi uma honra fazer essa live com você. A honra foi minha. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente vai sempre se falar. Conta com a gente sempre. Beijo. Fechou. Tudo de bom. Tchau. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente.